Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. Paulo Egídio, especialista em urologia e tenho mais de 26 anos dedicado ao tratamento das disfunções sexuais masculinas. Hoje vou falar de um tema que desperta muita dúvida e até insegurança. Quanto tempo em média dura uma relação sexual? E será que você está dentro da média? Se a sua relação dura pouco, isso é normal? Precisa de tratamento? Fique comigo até o final para eu te mostrar o que a ciência considera como média. Aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. E compartilhe com quem precisa dessa informação. Vamos ao vídeo. Existe uma duração ideal da relação sexual? Muita gente associa a performance sexual com a duração do ato sexual penetrativo. Mas essa questão não deve ser um padrão e não quero que você fique cronometrando quanto tempo dura. Os estudos que vocês podem ver, eles têm mostrado uma média de 5 a 7 minutos entre a penetração e o orgasmo. Porém, eu não quero que você se baseie se você está nessa média ou não. Isso foram estudos para casais estáveis. Esse tempo pode variar muito entre os casais. O mais importante não é o tempo cronológico, e sim a experiência que cada casal consegue ter com esse estímulo que permita ambos ter o orgasmo e o prazer sexual. Comparar a sua vida sexual com exemplos que ocorrem na pornografia, isso gera muita distorção entre o que você tem como experiência adequada para você e uma questão muitas vezes irreal. Então, não se baseie nisso para tirar conclusões sobre você mesmo. O que influencia a duração da relação sexual? Eu estou considerando para essa informação e você tirar proveito dessa informação, que é o tempo após a penetração e ter o orgasmo. Eu não estou me detendo na questão das preliminares. As preliminares são muito importantes para o casal, para que permita um estímulo de ambos, para que chegue mais próximo do orgasmo, para deixar a penetração, e depois que penetrou é o tempo que eu estou comentando aqui. Então as preliminares eu recomendo que faça, e cada casal tem uma dinâmica de preliminares para que estenda esse estímulo erótico e se beneficie cada vez mais de uma boa relação sexual. Sobre o tempo penetrativo, existem 4 variáveis que pode aumentar ou reduzir esse tempo ejaculatório. Um dos fatores que pode jogar a favor ou contra esse tempo é o aspecto fisiológico. O quanto você está excitado, qual é a sua frequência ejaculatória, porque todos que já vivenciaram ficar muito tempo sem ter orgasmo e ejaculação, muitas vezes vai com muita vontade e acaba sendo mais rápido. Isso é fisiológico. Então, manter uma frequência fisiológica de orgasmo e ejaculação permite uma duração maior do tempo após a penetração de ter o orgasmo. É importante que você vai desenvolvendo ao longo do tempo, seja nas masturbações ou na relação sexual, o controle sobre orgasmo e ejaculação, esse reflexo ejaculatório. Então, se você muitas vezes percebe que está evoluindo para esse reflexo, você tem que saber a hora de parar o estímulo, passar o reflexo para você continuar a penetração. Isso, às vezes, você percebe na própria masturbação, que você está próximo de ter orgasmo, você para um pouco, mantém um estímulo mais leve para que você tenha um controle sobre o reflexo ejaculatório e depois você volta a estimular de novo. Essa prática de parar e continuar para você adquirir um controle sobre esse reflexo ejaculatório permite que você aplique isso na relação sexual também e possa postergar o tempo ejaculatório. A outra questão é a sensibilidade. Alguns pacientes têm muita sensibilidade na glande ou no freio ou tem uma fimose, e isso precisa ser tratado para que você passe a ter uma sensibilidade mais dentro de um normal, para que você consiga ter um controle também desse reflexo ejaculatório, tratando as hipersensibilidades. A outra variável são os fatores psicológicos. Uma questão da ansiedade de desempenho. Se você vai para uma relação pensando que você tem que mostrar muito desempenho, impressionar a parceria, isso você já vai com uma ansiedade, e isso é muito ruim para o controle do reflexo ejaculatório. Muitas vezes você vai ejacular muito antes do que você gostaria
gostaria. A outra questão é a autoestima. Você tem que estar bem com você mesmo, sem vergonhas, sem medos com essa parceria, para que ambos estimulem um ao outro de forma prazerosa, sem tabus, sem medos, e com isso você também terá o favorecimento de ter um tempo ejaculatório de orgasmo mais estendido. A questão da cobrança pessoal, que você cada vez que vai se cobra mais e com uma parceria se cobra mais que outra parceria, quer dizer, esse tipo de comportamento precisa ser vencido, vencer esses tabus, essas ansiedades, essa exigência com você mesmo, porque isso acalma e você passa a ter um melhor controle sobre esse reflexo ejaculatório. Um fator outro que é muito importante é a relação que você tem com a parceria. Uma relação aberta, que vocês construíram, de respeito e sem tabus, sem ansiedades adicionais, sem ansiedade de desempenho, e que vocês conversem na relação para que vocês ajustem essas ansiedades, seja de um e de outro, e que vocês evoluam e progridam nesse relacionamento para se beneficiar cada vez mais de uma prática sexual segura e prazerosa. A questão da frequência de orgasmo e ejaculação, ela interfere também com o tempo na hora da penetração. Então procure manter, seja com a sua parceria, uma frequência que seja ideal para os dois, e se essa frequência não for ideal para um, que o outro quer ter uma frequência maior, que eventualmente se introduza uma prática masturbatória, que você mantenha um tempo, um melhor controle da sua ejaculação após uma penetração. Então isso também você tem que conhecer o seu corpo e você estabelecer o que seria sensato para você administrar esse tempo entre a penetração e o orgasmo numa relação penetrativa. Um outro fator é a presença de disfunções. Existe tanto o caso que o paciente tem uma ejaculação rápida ou precoce, quanto alguns casos que o paciente tem uma ejaculação retardada, muito demorada, ou às vezes nem consegue ter o orgasmo e ejaculação. Então, falando da ejaculação precoce, existem dois tipos de pacientes. O paciente que sempre foi ejaculador precoce. Esse paciente ele precisa de uma assessoria, um psicólogo, sexólogo, às vezes ser medicado para retardar o tempo ejaculatório. Agora, existem pacientes que têm uma disfunção erétil, por exemplo, a sua ereção é difícil manter ou ter. Esses pacientes, às vezes, passam a ser ejaculador precoce por uma ansiedade de não ter uma ereção duradoura. Esse tipo de ejaculação precoce é chamado de ejaculação precoce secundária, ou seja, ela foi adquirida ao longo da vida. Ou se era um pouco mais precoce, ficou muito mais precoce. Mas aí está por trás uma disfunção erétil, uma dificuldade de ter ou manter uma ereção. Tratando essa disfunção erétil, muitas vezes o tempo ejaculatório melhora e traz o paciente numa adequação, numa normalidade para uma vida prazerosa. Tanto a falta da ereção, que dificulta a penetração ou se penetra fica escapando, quanto um tempo ejaculatório rápido, isso vai interferir com a sua relação e não vai ser prazeroso para ambos. É importante entender o ajuste desse tempo ejaculatório, tanto por precoce quanto por tardio. Às vezes, alguns pacientes fazem uso de alguns medicamentos ansiolíticos ou antidepressivos que não foi alertado que isso também interfere com o tempo ejaculatório. Alguns pacientes que fazem uso de antidepressivos, eles passam a ejacular de forma muito demorada ou às vezes até cansam fisicamente e não chegam até ejacular. E ele não sabe que é da medicação, ele não entende. Então, qualquer medicamento que você também está fazendo uso, fica alerta se o tempo ejaculatório aumentou demais para verificar se não é em função de algum medicamento que foi prescrito para você. Qual é o problema da comparação? Muitos homens acham que durar menos que X minutos pode ser um fracasso, mas não existe um padrão. Esse padrão você vai ter que construir com a sua parceria. Existe às vezes um tempo de penetração curto até ter orgasmo que foi prazeroso para ambos, e muitas vezes um tempo muito prolongado deixou de ser prazeroso. Então esse ajuste do tempo de orgasmo entre você e a sua parceria é um ajuste fino que vocês têm que fazer juntos, e não é com estudos comparativos que você vai chegar no ideal para um prazer sexual. A pressão que você faz com você mesmo para durar mais pode gerar uma ansiedade e atrapalhar o seu desempenho. Quando a relação passa a ser um tempo curto que não é adequado, quando, apesar de vocês fazerem uma boa
preliminar, na dinâmica de vocês como casal. Após a penetração, não tem tempo suficiente para que ambos tenham orgasmo. Se esse tempo não está ajustando, precisa, junto com a parceria, começar um ajudar ao outro para esse controle e essa dinâmica, para que vocês se adaptem. E se vocês não estiverem conseguindo se adaptar, precisa procurar ajuda médica, um urologista, um psicólogo, um sexólogo, para que vocês ajustem e tenham ajuda para que ajustem esse tempo para ambos terem o prazer no tempo ideal, para ambos, que varia de casal para casal. Por isso, eu não quero que vocês saiam cronometrando o tempo de vocês, e muito mais uma experiência prazerosa para os dois, muito mais que cronometrada. Se tratando de ciência, eu vou dizer o que a literatura diz sobre o que é rápido demais. Existe uma sociedade internacional, que é a Sociedade Internacional de Medicina Sexual, ou International Society of Sexual Medicine, que diz que quando o orgasmo e ejaculação ocorre menos que 1 a 2 minutos após a penetração, pode ser considerado um quadro de ejaculação precoce. Mas isso deve ser valorizado quando gera prejuízo para o casal, e que seja numa frequência maior. Não é esporadicamente que teve um orgasmo entre 1 a 2 minutos que é um problema. Isso precisa ser repetitivo para ser considerado um problema. E quando a relação demora demais, isso também é um problema? Quando tem um tempo ejaculatório muito demorado, também pode gerar estresse no casal, a ponto de um ou outro imaginar que não seja tão atrativo, que causa tanta erotização para o outro, por isso que ele demora ou não consegue. E muitas vezes isso está associado a fatores como o uso de medicamentos sem ter sido alertado que isso poderia ser causado. Então, se você passou a tomar qualquer medicamento numa fórmula ou indicado pelo seu médico e você começou a tomar e esse tempo ejaculatório ele está cada vez mais prolongado, fique atento que esses medicamentos que estão na fórmula podem estar afetando esse tempo ejaculatório. E aí precisa conversar com o seu médico para substituir ou adequar a dose para que o seu tempo ejaculatório volte no que é ideal para o casal. Demorar demais também não é bom, porque pode levar um cansaço físico, pode um ter orgasmo e o outro não teve e gerar um estresse no casal de imaginar que um não está sendo tão desejado ou não tem mais uma parte afetiva um pelo outro. Isso também gera um estresse que não é bom. E para quem tem prótese peniana, a relação dura mais ou dura menos? Os homens que acabam necessitando de um implante de uma prótese, eles têm uma condição de desempenho que ele pode comandar o tempo que for necessário. Porém, tem que ter um bom senso entre o casal e também na sua erotização, porque o tempo de penetração ele pode ser estendido para o tempo que você quiser. Agora, se você comanda a sua erotização, você vai ter um tempo ejaculatório mais precoce, mais cedo ou mais tardio, a depender de como você comanda o seu cérebro com a erotização. Então isso, para alguns homens, ele tem um benefício de tirar todo o estresse que ele vivenciou durante a vida por uma disfunção erétil e não precisar mais de comprimidos. Mas ele também precisa administrar a questão da erotização para ter o tempo de orgasmo e ejaculação ideal para o casal, permitir que eles tenham prazer com o implante. Ou seja, quem tem prótese peniana tem total controle sobre a ereção e o tempo de penetração. Total controle. Mesmo que você tenha um orgasmo, você pode continuar o ato penetrativo no tempo que for necessário, mas tem que ter bom senso. Às vezes a parceria já teve o prazer e se você não tem um bom senso, você continua no ato penetrativo e passa a ser desconfortável para ambos, seja por cansaço físico ou por falta de lubrificação, porque deixou de ter estímulo. Então, esse ajuste fino tem que ser feito pelo casal. E como o paciente que tem uma prótese, ele não precisa de aguardar o tempo natural de uma recuperação para ter uma outra ereção, ele tem total domínio sobre a sua capacidade penetrativa. Número de vezes, total domínio. Porém, tem que ter bom senso para fazer bom uso desse total domínio penetrativo.
se a sua relação dura 3, X minutos, 10, isso não tem correlação com o prazer entre você e a sua parceria, o prazer do casal. Esse prazer, essa busca do ideal para o casal, pode variar de casal para casal. Então, tenha essa abertura de conversar, tenha essa abertura de se adaptar um ao outro para buscar o prazer mútuo. Se você ficou com dúvidas ou queira conversar com alguém da nossa equipe, nos envie uma mensagem pelo WhatsApp ou preencha o formulário do nosso site. Vai ser um prazer falar com você. Conte comigo, estamos juntos.